gosta dos Estados Unidos, então, hein? Tô vendo aí no olhar do Eu gosto dos Estados Unidos, eu gosto do Canadá, eu gosto muito da Austrália. O Capitão Alberto aqui, ele tocou num ponto muito Esse importante. vídeo o senhor postou no Instagram. Lembrou o ministro Fachin. Há 2 ou 3 anos atrás, o isso ministro Fachin era favorável à manutenção do ex-presidente Lula. E há um ano, um pouco mais de um ano, ele dá um habeas corpus para o presidente Lula. Parece que ele não sabia que o presidente Lula estava sendo julgado em Curitiba. Aí é uma questão de CEP. Ele fala que o presidente mais ou menos Lula o que o senhor deveria falou. Eu falei ser isso aqui, julgado em Brasília. Esse é mais um erro que não é coincidência. Não. O que o ministro Alexandre de Moraes fez e o que a Câmara dos Deputados referendou a decisão do Alexandre de Moraes com a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira tornou o Congresso Nacional pequenininho. Não só o Congresso, o poder do povo. Foi lamentável. Daniel, se você tiver um mau comportamento aqui, a própria Câmara dos Deputados pode punir você, pode até caçar qualquer um de nós. Isso tá na lei, né? Isso está na lei. E os deputados, quando votaram pela manutenção da prisão do Daniel, ano passado, foi uma decisão política e raivosa. O Daniel sempre teve um posicionamento muito forte na Câmara. Certo. Né? E é aquilo que eu falei aqui nessa entrevista. Uhum. Muita gente votou contra ele porque o Daniel bateu em muita gente na Câmara. Então votaram para ele ser preso porque não gostavam dele como Porque pessoa? não gostavam dele como pessoa. Entendi. E Mas hoje... isso é errado. Não posso querer a prisão de alguém porque eu não gosto do cara, porque eu discordo do cara. Mas isso é da natureza humana. E que você tem que saber jogar lá dentro. Uau. Isso é da natureza humana, Samuel. Se eu distrato seu filho e amanhã eu estou precisando de você, entendi, eu vou entrar na fila para você me ajudar. Vai ter outras pessoas que você vai querer ajudar na minha frente. Entendi. É natural. Entendi. É claro que você tem pessoas com coração bom, tem pessoas que mesmo não gostando dele, votaram com a razão, porque o voto foi motivado dessas pessoas que votaram contra ele, contra o jeito do Daniel ser. Sim. E aí você tem que entender também porque que o Daniel tem esse jeito. É um cabo da PM do estado do Rio de Janeiro. Como é que vai ser mole no Rio de Janeiro? Pô, que combate bandido. Não tem como. E aí quando você tem deputados ali, principalmente da oposição, que menospreza a atividade de um policial que está na ponta de linha de atendimento cidadão. Entendi. Entendeu? Que deputados ali que votam para atenuar crimes que levaram ao falecimento de colegas de profissão. Dele. Então o Daniel, ele chega no Congresso carregado de emoção, porra, com raiva. Só que ele não soube dominar a raiva dele, que é compreensível. Se você fosse um policial, você também teria. Que acabou prejudicando ele, já que ele bateu contra um sistema do judiciário que, por exemplo, o Senado faz a sabatina do ministro. E o ministro fiscaliza o Senado. Quando você tem 50 senados aprovando, por exemplo, vamos supor, 50 senados aprovam o Joãozinho, que se torna ministro. Aí o Joãozinho vai lá, porra, cara, aí. O Samuel era senador e ele votou favorável. Cara, vou pegar leve aqui com ele. Entendi. Então, porra, um fiscaliza o outro. O Senado pode pedir impeachment do ministro do Supremo. Né? O ministro do Supremo pode pedir a prisão do senador. Entendi. Porra, fica ali um jogo de carta marcada. Eu acho que deveria ser pelo menos o impeachment de cada ministro poderia partir da Câmara dos Deputados, que representa o povo e não os estados. É mais fácil você levar 81 do que levar 513. Entendi. Então, só para o pessoal entender aqui, o Senado representa o Estado. São 81 senadores. Para explicar para você que está em casa, então, como é que funciona essa diferenciação? Tem gente que não sabe, deputado. Legal explicar. Tem gente que não sabe que de anos em anos, de 4 em 4 anos, você vota em 2 senadores e depois vota em um. Eles perguntam, por que isso acontece? Explica um pouquinho disso para gente. Então tá, eu vou explicar. Temos 26 estados e o Distrito Federal. Perfeito. Vamos imaginar que o Distrito Federal é um estado, é uma cidade com 2 milhões de habitantes, a Brasília. 27 estados, vezes 3 dá 81. São 3 senadores por estado. A representatividade no Senado é diferente da Câmara dos Deputados, porque nós temos 3 senadores no Sergipe, 3 senadores no Amapá e 3 senadores em São Paulo. São Paulo, com 46 milhões de habitantes, tem o mesmo número de senadores de Roraima, que tem 500 mil. Uau. Então, a Bahia, com 3 senadores ligados à esquerda, né, quando você leva uma votação para o Senado, a proporção, a dificuldade que a gente tem
em aprovar uma pauta no Senado do governo é maior do que na Câmara. Porque na Câmara dos Deputados temos 513 deputados federais representando 27 estados, mas que representa a população na sua proporcionalidade. São Paulo tem 70 deputados federais, o Rio de Janeiro tem 46 e o Amapá tem 8. De acordo com a população. De acordo com a população, perfeito. Você chegou. Nenhum estado pode ter menos de 8 deputados federais e nenhum estado pode ter mais de 70, que é a população do estado de São Paulo. Então, quanto maior a população, maior vai ser o número de deputados que aquele estado vai eleger. E assim funciona, não só na Câmara dos Deputados, como nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Aqui no Rio de Janeiro, o mínimo que se pode ter são 9 vereadores. Por exemplo, uma cidade como Macuco, né, com 8 mil habitantes, tem 9 vereadores. E cidades mais medianas tem 21, tem 23, tem 25. Entendi. É de acordo com a população. Mas o Senado tem o número de representantes 3 por estado, com eleição de 4 em 4 anos. Independente de quantos habitantes tiver naquele estado. Por isso que a gente tem dificuldade. Porque na Bahia não tem 100% de pessoas que votam no Lula. Mas tem 3 senadores de esquerda. Entendi. E aí o Bolsonaro, tem uma dificuldade enorme no Senado de aprovar. Ele deve fazer uma força pro Senado agora esse ano, né? Tem que fazer. Tem que fazer.